Saudações de paz para todos. Estamos aqui dando as boas-vindas a todos vocês que vieram assistir uma breve reflexão sobre a disciplina Antigo Testamento 2 e desta feita estaremos falando um pouco sobre os profetas menores. Essa disciplina Antigo Testamento 2 é oferecida na grade do curso teológico da STADEB aqui na Bahia. Sejam muito bem-vindos e vamos ao que interessa. Revisando o que foi amplamente discutido em nossos encontros presenciais, sabemos que profeta é o porta-voz de Deus, cuja mensagem é admoestação ou predição. Logo, nós entendemos a partir desse conceito que Deus usa profetas. Em contrapartida, profetas representam a Deus. Profetas são porta-vozes de Deus na terra. São pessoas especiais? Absolutamente não. São seres humanos como qualquer um de nós. Todavia, são pessoas que têm uma vocação especial da parte de Deus, apesar de serem seres humanos, sem nenhum poder sobrenatural, eles recebem a capacitação e o chamado de Deus para exercer esse ministério. E o conteúdo da mensagem que eles entregam aos seus pares em nome do Eterno, em nome do Altíssimo, vem revestido de admoestação ou predição. No que tange à admoestação, ela tem sentido, significados amplos. Ela pode ser desde uma repreensão até o encorajamento ou aconselhamento. Admoestar é usar a palavra para corrigir, para repreender com brandura, para aconselhar, para censurar e para exortar. E a gente sabe que exortar não é corrigir, mas admoestar também corrige. Exortar é você estimular, encaminhar a pessoa para cima, animar, encorajar para avançar na caminhada. E tem também a correção. Então, dentro de admoestação, vem todos os conceitos do ministério do profeta, exceto a predição, porque a predição já traz revelação de coisas futuras. Considerando assim, em um sentido amplo, então, os primeiros profetas foram os patriarcas desde Adão até Moisés, em sentido amplo. E qual é a comprovação que nós temos, por exemplo, que Abraão, que está dentro desse primeiro período, foi um profeta? Quando o rei toma Sarai, esposa de Abraão, por mulher, Deus o repreende. Está registrado em Gênesis capítulo 20, versículo 7, que diz: Agora, pois, devolve a mulher desse homem, que era Abraão. Ele é profeta e intercederá por ti. O próprio Deus dá testemunho de Abraão como profeta, como representante, alguém que estaria apto a admoestar, a predizer e também a interceder por aquele rei. Já em Deuteronômio, Moisés, quando ele faz uma predição, estava se despedindo do povo de Israel, ele faz uma predição no capítulo 18, versículo 15, que diz assim: O teu Deus levantará um profeta como eu, Moisés dizendo, no meio de ti, dentre os teus irmãos. E quando ele faz essa predição, ele está se referindo ao Messias, ao Filho de Deus que viria como profeta para as nações. Ainda em sentido amplo, vamos observar que os salmos, eles são hinos cantados nas festas de Israel. No entanto, muitos dos salmos são proféticos. Inclusive, registramos aqui que Davi, quando arpejava, quando tocava a sua harpa, a inspiração do Todo-Poderoso vinha sobre ele e ele compôs hinos belíssimos. E muitos desses hinos, muitos desses salmos, são proféticos. O que dizer do Salmo 22, que fala do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? Então, até nos salmos, nós vemos Deus usando compositores para trazer mensagens proféticas. Ora, essas mensagens eram preditivas, ora, essas mensagens eram para fins de admoestação, ou para corrigir, ou para exortar, ou para
encorajar ou para censurar, disciplinar, mas sempre tem um conteúdo desse nos salmos que foram deixados para nós como legado. Já em sentido restrito, é em Samuel que começa o ministério profético. Entre esses profetas encontra-se Elias, Eliseu, Davi. Percebam que Elias, Eliseu e Davi não deixaram registros de suas mensagens proféticas em um compêndio, em um livro. No entanto, são profetas que são citados nos livros históricos, são citados nos Salmos. Percebam que os profetas do Antigo Testamento, não necessariamente tinham que ser canônicos. Tinha os profetas também que eram só profetas orais, profetas que não deixaram registros escritos, mas que deixaram suas mensagens, suas vidas e o seu exemplo. Então, Orlando Boyer, ele fala de forma muito acertada, dizendo que em sentido restrito é em Samuel que começa o ministério profético, mas nós vemos que toda a Bíblia está permeada de exemplos de profetas que surgiram desde Gênesis até o Novo Testamento. Agora, em sentido restrito, houve o movimento profético, como alguns chamam até o profetismo, né? E é por isso que nós falamos do profeta em sentido amplo e em sentido restrito. Sobre os profetas, como nós falamos, eles se dividem em grupos, ou em dois grupos mais especificamente: profetas não literários e profetas literários. Os profetas não literários são Abraão, Moisés, Balaão, Samuel, Elias, Eliseu, Semaías, Micaías, Aías. Poderíamos falar de mais alguns, como por exemplo a profetisa Uda, a profetisa Débora. São profetas que temos os seus registros na Bíblia Sagrada, mas não temos um livro específico com suas mensagens proféticas. E existe também profetas anônimos, que registra-se que o profeta executou certa ação, entregou certa mensagem, mas o seu nome não aparece na Bíblia Sagrada. Mas também existem os profetas literários. Os profetas literários são o objetivo máximo da nossa disciplina, porque é esse conteúdo que será objeto de estudo, as suas mensagens, a sua vida, o seu legado, que será objeto de estudo para essa disciplina. Os profetas literários, eles se dividem em maiores e menores, e entre os maiores estão Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Nos menores, que são 12, temos Oséias, Joel, Amós, Obadia, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Malaquias apresenta-se como o último livro profético. Claro que não foi o último livro a ser escrito do Antigo Testamento, mas na ordem dos proféticos, ele é o último livro a ser escrito. A partir de Malaquias, se sabe que Deus ficou em silêncio com Israel por cerca de 400 anos. Mas aí fica aquela indagação: por que profetas maiores e profetas menores? Para que não haja um pré-julgamento, Deus não faz acepção de pessoas. Na verdade, essa classificação de maiores e menores é exatamente para fins didáticos, para fins pedagógicos. Em síntese, eles são classificados em maiores e menores pelo grau de importância de seus escritos ou de sua abrangência. Quando falamos de abrangência, falamos do efeito das suas mensagens serem para aquele local e mais adiante, ou para aquele tempo e futuro. Então, esses profetas maiores e menores, eles se distinguem tanto por essa abrangência como pela importância dos seus escritos, e alguns até classificam pelo tamanho dos livros. Agora, o tamanho dos livros é questionado porque o livro, por exemplo, de Zacarias é maior do que o livro de Daniel. Daniel está entre os profetas maiores e Zacarias está entre os profetas menores. Então, alguns até preferem discutir a ideia de que o profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel profetizou para muito além do seu tempo, e ainda tem inclusive profecias em aberto desses profetas, né? Daniel, por exemplo, apesar do seu livro ser pequeno, mas tem profecia dele que se encontra com o Apocalipse, profecias ainda que estão seladas e que não foram abertas ainda, não foram cumpridas. Então, acredito que com
conceito amplia mais a nossa visão de maiores e menores. Mas para Deus, todos os profetas são igualmente úteis para o seu reino. Por causa da predição, o termo profeta acabou sendo confundido como vidente, aquele que reconhece o futuro e que faz predição. Inclusive, Ceresco que ele utiliza esse conceito, mas na verdade profeta não é só aquele que prediz o futuro. Profeta também, ele tem a sensibilidade de ver o presente, de corrigir e ser o porta-voz de Deus naquele momento para intervir em determinada situação e ser capacitado de forma sobrenatural por Deus para agir naquele momento e fazer com que Deus seja ouvido pelos seus pares. Um exemplo desse conceito na Bíblia, nós vemos quando Saul ele vai em busca da jumenta do seu pai, que se perdera, né? E quando chega a determinada altura da sua jornada, o seu amigo o convida a ir consultar sobre a perda do animal com o profeta. E ele ainda faz o seguinte comentário: vamos buscar o vidente. O vidente, na verdade, era um nome também dado a profeta, mas ali, mais especificamente, ele queria que o profeta predissesse onde é que estava o animal, adivinhasse onde estava o animal. Então existia muito essa confusão de papéis do conceito de profeta e da sua missão na terra. No sentido nato da palavra, nós temos duas palavras aqui do original grego e uma do latim. Profeme, que tem a ver com falar em prol de alguém, e proclamare, que é clamar em prol também de alguém. Ambas as palavras profeme e proclamare, uma no grego, outra no latim, tem a ver com representação, porta-voz, alguém que fala em nome de outro. E o feme no grego é falar, o clamare no latim é proclamar. No profeme, isso tem a ver com predição de um acontecimento futuro ou até manifestação de coisas ocultas, que está ligado à admoestação. O proclamare é proclamar uma mensagem, né? Clamar em nome de alguém, uma mensagem. Isso está previsto, está bem claro em Isaías, Jeremias e Ezequiel, nos trechos que foram dados nesse slide. Para fins didáticos, precisamos determinar o período em que viveram os profetas, o cenário em que estava envolvido, as circunstâncias que lhe cercavam, os seus momentos do seu eu interior, para entender um pouco de suas emoções, entender um pouco de suas atitudes e entender a sua aceitação ou rejeição e o teor das suas mensagens. Sabemos que Israel passou pelo patriarcalismo, passou pelo período dos juízes e também passou pelo período monárquico. Só que Israel foi uma monarquia única, as 12 tribos subordinadas a um rei, até 931. E Salomão foi esse último rei desse período. A partir de Salomão, Roboão não conseguiu manter a união do reino. Jeroboão ficou com as 10 tribos, que foi chamado o Reino do Norte, e isso já estava previsto pelo profeta, e eles estabeleceram a cidade de Samaria como a capital do Reino do Norte. Ficaram com eles 10 tribos. E os reis que sucederam ou que governaram o Reino do Norte foram 19, até que chegou o momento em que eles foram espalhados pelo mundo por causa da sua rebeldia. Apesar de Deus ter usado inúmeros profetas, eles não se arrependeram, não se corrigiram, e Deus prometeu que os espalhariam pelas nações. Esses 19 reis não eram todos, não herdaram a coroa de forma hereditária. Dentro desses 19 reis que governaram por pouco mais de 200 anos, que foi de 931 até 720 aproximadamente, houve 9 dinastias. As pessoas usurpavam o trono, matavam toda a família real e ali começava uma nova dinastia governando. Apesar do Reino do Sul ter ficado com 2 tribos apenas, Judá e Benjamim, mantiveram a capital
do seu governo em Jerusalém e tiveram 20 reis, que inclusive tiveram mandatos mais duradouros, e eles ficaram muito mais tempo na terra, porque eles foram inclusive para o cativeiro. Aproximadamente 100 anos, ou pouco mais de 100 anos, foram para o cativeiro, depois que o Reino do Norte foi espalhado. Então eles viveram muito mais tempo na terra e tiveram a oportunidade de retornar também à terra depois do cativeiro, coisa que os de Samaria, né, os que tiveram capital fixado em Samaria, não tiveram esse privilégio. E todos esses 20 reis que são elencados dentro desse período de mais de 300 anos, eles são da linhagem de Davi, para que se cumprisse a mensagem do profeta que não faltaria herdeiro para subir ao trono. E todos subiram ao trono da linhagem de Davi, diferente do reino do norte. No comentário anterior, vai ficar muito mais fácil para nós entendermos o conteúdo das mensagens dos profetas menores, né? Nós, inclusive, não vamos estudar os profetas menores na sequência que vem organizada na Bíblia Sagrada. Vamos encaixar esses profetas, vamos definir o período e definir o cenário, o momento em que eles atuaram com suas mensagens proféticas representando Deus na terra, para ficar mais fácil de compreensão da sua mensagem, da indignação de Deus ou das promessas de Deus de abundância por alguns desses profetas. No tocante ao profeta e ao Messias, vamos só destacar que houve um movimento profético como um todo e deve ser entendido como uma preparação para a vinda do Messias. Ou seja, o movimento profético que aconteceu no Antigo Testamento não era à toa. Deus estava orquestrando este movimento para manter o povo focado em uma promessa, focado numa promessa maior que era a vinda do Messias à terra. De acordo com os profetas, o Messias era aquele que iria realizar o papel triplo, ou seja, ele seria sacerdote, profeta e rei. Inclusive, sobre profeta, nós vimos que o próprio Moisés profetizou que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. Então, Jesus Cristo foi profeta. Sacerdote também da ordem de Melquisedeque, Hebreus explica isso. E rei, porque ele é eterno, ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, e ele também houve algumas profecias do Antigo Testamento que traz ele como filho de Davi, geração de Davi, né? A raiz de Jessé. Então, esse Jesus, ele é o que preenche esses pré-requisitos de ser sacerdote, profeta e rei. A profecia, diferentemente do movimento profético, é um dom de Deus e um dom que ele nos concede, não com a finalidade de prevermos o futuro, mas de nos levar a Cristo. Se o conteúdo da mensagem for predição, amém. Mas o conteúdo, o propósito maior da profecia, da mensagem profética, é manter o homem focado para a grande promessa, para as grandes promessas do Eterno. Temos desta vez um mapa panorâmico para situar os irmãos nos eventos importantes que aconteceram em Israel. E quando falarmos do profeta, vocês vão lembrar em que contexto, aqui, em que cenário eles estavam inseridos. Nesse mapa, posso dizer que conceitual ou panorâmico, ele vai do ano 1200 ao ano 400. A propósito, por que 1200? Porque é o ano estimado do estabelecimento da antiga aliança para Israel, através de Moisés. Inclusive, Moisés aparece aqui como o primeiro personagem desse mapa conceitual. E no ano 400 é o ano que Deus dá uma pausa no movimento profético e Deus se silencia, que é o período interbíblico, né, o período entre o Antigo e o Novo Testamento, que é o silêncio de Deus por cerca de 400 anos, quando Deus já vai levantar um dos profetas que Jesus considera o maior dos profetas nascido de mulher, que é exatamente o seu primo João Batista, que veio para ser precursor do Messias.
Houve um período em que Israel era governado por patriarcalismo, mas isso foi antes do ano 1200. Depois do ano 1200 para frente, decrescendo nos anos, temos o período dos juízes, que durou pouco mais de 300 anos. Depois do período do governo dos juízes, Deus permite que Israel se torne uma monarquia, e essa monarquia levou pouco mais de 100 anos, que foram os principais reis absolutos, né? Foi uma monarquia absoluta, porque reinava, governava, liderava as 12 tribos. Foi Saul primeiro, Davi e Salomão. Salomão não conseguiu, apesar de toda a sabedoria que tinha, não conseguiu passar alguns valores para Roboão, de sorte que Roboão ele quis ser ainda mais rigoroso do que Salomão no seu governo, e faltou um pouco de sensatez e ouvir o conselho dos mais experientes. Roboão acabou dividindo, por sua insensatez, o reino. 10 tribos ficou para o norte com Jeroboão, e Roboão ficou com as 2 tribos do sul, que era Judá e Benjamim. Então, com quem ficou Jeroboão? Ficou com Efraim, Manassés, Naftali, Rubem, Simeão, Gade, Azé e assim sucessivamente. Essas 10 tribos que ficaram lá com Jeroboão, começa então a surgir a ideia da primeira dinastia do Império do Norte. Mas no sul, Deus ele mantém a sua promessa de não faltar herdeiros que subisse ao trono que viesse de Davi. Então, Roboão, descendente direto de Davi, filho de Salomão. E daí então os outros 20 reis que vêm, até o período em que eles vão para o exílio babilônico, todos esses reis são descendentes direto de Davi, exceto Atalia, né, que é uma rainha que passa 6 anos, mas os outros são todos filhos de Davi, e retornam também para a descendência de Davi. Percebemos aí também que, após Jeroboão, nós temos o elenco dos 19 reis que lhe substituíram, lhe sucederam. E também temos em Roboão os 20 reis que lhe sucederam também. É claro que o tempo de duração do Reino do Norte foi curto, foi pouco mais de 200 anos. Eles foram logo espalhados no cativeiro da Síria, e a Síria, para que eles não mais voltassem a reconstruir, a possuir a terra, a Síria colocou povos de todas as nações misturadas para ficar na terra, para cultivar a terra, para construir na terra, e eles passaram a ser donos daquela terra. Israel ainda, o Reino do Sul, ainda continuou na sua terra, com a capital em Jerusalém, mas cometendo os mesmos erros que cometeram as tribos do Reino do Norte. E Deus ele vinha advertindo que faria com o Reino do Sul a mesma coisa que fez com o Reino do Norte. Só que Deus levanta Jeremias, como já fomos lembrados, né, já foi discutido amplamente sobre o profeta Jeremias, e fala que estava iminente, que era iminente o juízo de Deus sobre as tribos do sul. Só que não seria como o castigo que Deus deu às tribos do norte, porque as tribos do norte foram espalhadas, mas as tribos do sul, elas iriam ficar apenas 70 anos e voltaria para a sua terra. É claro que perderia o direito de nação, a monarquia, como o próprio Jeremias diz, caiu a coroa da nossa cabeça. Caiu a coroa porque eles perderam a autoridade, a soberania de país, de nação. Então eles não tinham mais o que reclamar, porque foi o pecado deles que ocasionou essa perda, né, essa perda de representatividade. Então, nós vemos que depois que o povo vai para o cativeiro e retorna, já retorna sem um governo próprio. Os 20 reis da tribo de Davi, que subiram ao trono, foram antes do exílio babilônico. Daí em diante, o que nós vemos é que o povo entra
na terra, mas para viver subordinado aos impérios que se sucederam. Depois do Império Babilônico, veio o Império Grego, veio o Império Romano, e o povo de Judá e Jerusalém ficou subordinado a esses impérios. Finalizando, nós temos os 400 anos aí, que é o silêncio de Deus. Agora Deus só vai falar através do profeta João Batista. Como os assírios eram arqui-inimigos de Israel, dos judeus, então, uma vez que Deus destruísse a Síria e, por sua vez, Nínive e a Síria, Deus estaria também destruindo um dos grandes inimigos de Israel. Então, era uma mensagem de juízo para os ninivitas, mas uma mensagem de alívio para os judeus, o povo dele. É por isso que Deus está tão interessado em resgatar, em trazer uma mensagem de arrependimento para essa nação, porque eles são algozes do plano de Deus na vida dos judeus. Não nos surpreende, uma vez que Naum saiu dos arredores de Judá, ser alguém com uma determinada cultura que a Bíblia não relata, mas ele traz um poema profético dentro do seu livro. O seu livro tem apenas 3 capítulos, mas ele traz um poema muito bem elaborado, profético, e até hoje esse poema ele é enfatizado por muitos estudantes da Bíblia Sagrada. Já o livro de Obadias é o menor de todos os 12 profetas, só tem 21 versículos. Profetizou contra Edom no período de Nabucodonosor. Certamente os edomitas estavam felizes porque os judeus das 10 tribos já não estavam mais na terra, tampouco os judeus das 2 tribos também estavam em cativeiro ou em exílio babilônico. Então eles estavam felizes, radiante, porque os inimigos dele, o que eles consideravam inimigos, que eram na verdade irmãos, Jacó e Esaú eram irmãos, mas os edomitas estavam satisfeitos pela derrota de Jacó, pela derrota de Israel. E sabemos que esse sentimento ruim não nasceu por acaso, surgiu desde quando Rebeca estava gestante de Jacó e Esaú, que eles lutavam no ventre, e diz a Bíblia que Deus falou para a mãe que ali seriam 2 nações e que o maior serviria ao menor. E isso nunca foi aceito pelos edomitas pelo fato de Esaú ter nascido primeiro. É incrível que Deus ele promete destruir a cidade de Edom, o país de Edom. Ele relata sobre o dia do Senhor que viria sobre eles, mas apesar de toda a ira de Deus, do juízo que seria derramado sobre aquela nação para dizimá-la, Deus ele promete que em Sião haveria livramento. Então, o que nós entendemos a partir desse texto de Naum é que os edomitas que estivessem na cidade, no momento da destruição, na cidade de Sião, eles seriam salvos, mas os outros que estivessem em suas casas, na região, no espaço físico lá de Edom, esses seriam todos destruídos. E nós vemos que o país realmente foi destruído, deixou de existir como nação os edomitas. Mas, segundo os historiadores, nós temos alguns nomes que, muitos anos depois, ainda são oriundos dos edomitas. Por que não se falar de João Hircano I, que era de nacionalidade edomita, e Herodes o Grande, né, também de nacionalidade edomita. Eles vieram de geração, suas famílias foram protegidas e eles vieram a conviver no tempo de Cristo. O caso de Herodes o Grande, por exemplo, conviveu no tempo de Cristo com aquela realidade da província da Judéia. Finalizamos então esses 3 profetas que foram enviados às nações vizinhas e dizendo para vocês que a mensagem de Jonas mostra que há um só Deus e ensina-nos que quem desobedece, quem insiste em relutar contra Deus, tem um preço a pagar.
Mas esse preço não é uma vingança da parte de Deus, é um preço pedagógico, um preço que vem nos ensinar que não se mede força com Todo-Poderoso. Em Naum, o que nós vimos, apesar de ter uma sentença prolatada contra aquele povo, o que nós vimos é que o que parece ser ruim para uns pode ser bom para outros. Seria ruim para os assírios serem destruídos e erradicados da terra, mas seria um alívio para os judeus porque perderiam um grande rival, um grande inimigo que matava com muita atrocidade o seu povo. Em Obadias, nós vimos que o nosso Deus, ele antes de trazer uma sentença de juízo, ele traz primeiro uma palavra para o arrependimento. E mesmo que ele venha trazer o juízo, ainda existe, dentro do seu contexto de juízo, ainda existe a sua misericórdia, que é a salvação. Quanto às advertências feitas das tribos de Israel, antes que fossem dispersos para a Síria, nós temos dois profetas. Mas antes que alguns de vocês afirmem, Deus usou muitos profetas para as duas tribos e deixou o povo somente com dois profetas. Na verdade, precisamos levar em consideração duas coisas. A primeira é que as 10 tribos só durou cerca de 200 anos, enquanto as duas tribos unidas tiveram a duração do seu reinado de mais de 300 anos. O primeiro ponto é esse, a duração do período em que eles ficaram na terra. O segundo ponto é, apesar de só ter dois profetas, Amós e Oséias, nós temos outros profetas não literários que Deus usou naquela terra e usou com muito poder e propriedade. O que dizer de Elias, que fazia descer fogo dos céus? Só não deixou livro escrito das suas mensagens proféticas. O que dizer de Eliseu, de Micaías e de muitos outros que surgiram e que se levantaram, que entregaram a mensagem, mas esses profetas não deixaram um legado escrito, deixaram as suas vidas e alguém relatou sobre eles. Então, de qualquer sorte, Deus cuidou de ambos os lados, tanto das 10 tribos como das duas tribos. E também precisamos concordar que, no momento em que faltavam profetas lá nas 10 tribos, Deus chegou a trazer profeta de longe para pregar contra o altar, né, que o profeta velho ataviou no caminho, e nós discutimos isso também amplamente em sala de aula. Então, o cuidado de Deus com as 10 tribos foi igualmente misericordioso, com o cuidado que ele teve com as duas tribos. Levantou profetas de ambos os lados, agora as 10 tribos insistiram em permanecer no erro, insistiram na injustiça, em violar as leis de Deus, as leis cerimoniais, as leis de santidade, os cultos a Deus, violar o templo, se envolver com idolatria, com prostituição, com problemas sociais de não atentar para as necessidades dos órfãos e das viúvas. Então, os pecados eram muito graves, estavam parecendo mais um daqueles povos que moravam ali ao redor, como filisteus, jebuseus, os perizeus e tantos outros que estavam ali, por que não dizer, estavam compactuando com os mesmos pecados da Babilônia e da Síria. Talvez pecassem menos, por causa de um pouquinho de temor que ainda restava, mas, de qualquer sorte, ainda estavam se envolvendo com as mesmas práticas pecaminosas. Aí nós vemos então Deus chamando o profeta Amós no século 8 a.C., e Amós era um pastor que fala como um homem do campo, também não era um homem culto como Isaías, talvez não tivesse o vocabulário de Naum, né? Mas ele prega no reinado de Jeroboão, fala sobre ricos e pobres, denuncia o povo e os líderes pelo desprezo ao direito à justiça, que era um problema grave naquela época. O profeta, também pastor, foi um reformador valente e que denunciava o egoísmo e o pecado. O livro contém uma série de 5 visões. Amós chegou ao tempo de negar que ele era profeta. Isso está no capítulo 7, versículo 14 do seu livro.
Ele nega ser profeta para não ser confundido com os profetas que se vendiam para entregar mensagens compradas naquela época. Ele encoraja o povo a buscar o Senhor e viver conforme a santidade predeterminada para aquele povo. Ele pede para ser prudente e o aguardar em silêncio. Ele pede também ao povo para buscar o bem, não o mal, para que eles pudessem viver. Pede ao povo para amar o bem e odiar o mal. É uma mensagem que ele traz de forma insistente para ver se dizia o povo do iminente castigo que estava por vir. Ele chega a dar o testemunho que ele era cuidador cuidava da boiada, do rebanho e era catador de sicômoros, e Deus o chamou para esse ministério. Ele não fazia parte de escola de profeta, de rancho de profeta, ele não aprendeu a profetizar, ele não convivia com profeta, a questão dele foi chamado. E quando ele é chamado, ele abre mão de tudo para vir servir a Deus, até porque ele vê o estado que Israel está e a iminente justiça de Deus que recairia sobre o povo. E ele queria desviar o povo exatamente dessa situação que estava por vir. Na sua mensagem, ele fala muito de destruição, ele afirma ter visto as visões que Deus lhe mostra, e ele usa muito essa tônica da visão, que era como Deus trabalhava na vida dele para trazer a mensagem para o povo daquela época que também não o ouviram. Oséias é um outro profeta, dos profetas menores, que Deus usa para falar com o povo de Israel, das 10 tribos, e de uma forma muito mais contundente, porque foi sofrível o ministério de Oséias na situação que ele vivia. Um homem que Deus lhe induziu, lhe determinou casar com uma prostituta, e só para trazer um exemplo para Israel de que Deus também estava casado com uma prostituta, que a nação de Israel, as 10 tribos, estavam se prostituindo com outros deuses, assim como as prostitutas se prostituem com outros homens. E Deus estava chateado com a situação. Oséias, segundo os estudos, ele era contemporâneo de Amós, período da corrupção religiosa e moral. É quando Deus considera Israel, as 10 tribos, como uma mulher adúltera. Fala sobre oração, denuncia a grave infidelidade de Israel para com Deus, que oferece perdão. Ou seja, Deus não queria trazer a sentença, queria perdoá-los, mas dependia deles voltar atrás, recuarem. Foi contemporâneo de Isaías também, de Miqueias, e o tema central do livro de Oséias é a apostasia de Israel, caracterizado como adultério espiritual. Existem algumas discussões de que Gomer, a esposa prostituta que Oséias tomou para si, não fosse de fato a sua esposa principal, fosse apenas a concubina. Mas não tem respaldo bíblico para essas discussões. O que nós sabemos é que Deus usou o casamento de Israel, de Oséias com Gomer, para exemplificar uma relação de traição, de prostituição, de adultério, e que nenhum ser humano suportaria viver daquele jeito. É como Oséias saía de casa e os homens, né, os amantes daquela prostituta passavam para dentro. Ela era, segundo a Bíblia, ela era adorava Asterote. Asterote é a deusa da fertilidade, que depois das danças do ventre e tantas outras manifestações pagãs, elas serviam como prostitutas cultuais. Os homens se aproveitavam que era o final do culto, né? Acabava com a prostituição de todas essas dançarinas cultuais. E assim, todo mundo sabia, porque era conhecida a história, todo mundo sabia que Oséias, um profeta de Deus, era casado com uma mulher prostituta, e agora fica um questionamento se hoje isso acontecesse, o que diriam as pessoas? Ele é profeta, Deus mostra a vida de todo mundo e não mostra o que a esposa dele faz, delata o pecado de todo mundo, mas não fala da mulher dele, não critica o pecado da mulher dele, mas ali foi um sofrimento que Oséias passou e sentiu na pele o que Deus também estava passando por causa da volubilidade de Israel, das 10 tribos.
Dos 12 profetas menores, 4 são destinados a pregar ao reino do sul, o reino de Judá, as duas tribos, antes do exílio babilônico. Começando por Joel, nós chegamos a uma conclusão. Não é certo de que Joel pregou antes do exílio, mas a maioria dos estudiosos colocam-no antes do exílio, e Joel aparece na Bíblia apenas identificado como filho de Petuel, mas não tem como trazer um estudo, porque não se sabe quem era esse Petuel, de que tribo ele era, né? Só se sabe que ele profetizou as duas tribos do sul. São 3 capítulos, 3 belas poesias. O conteúdo do livro de Joel é uma promessa de perdão, redenção e esperança. E ele admoesta as pessoas que o ouvem. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Então, ele estava pregando algo para uma sentença também que estava iminente para o povo das duas tribos, até porque esse povo já tinha visto as outras 10 tribos serem dizimadas, dispersas. Ele fala do dia do Senhor, inaugura os tempos escatológicos, traz visões futurísticas. A pessoa pode ser salva pelo arrependimento e oração. Ele fala também sobre a efusão do espírito profético, e o tema principal do livro dele é o arrependimento da nação e as suas bênçãos, ou as bênçãos advindas desse arrependimento. Em seguida, nós temos Miqueias. Ele foi contemporâneo de Isaías. Ele também é de origem camponesa, usa uma linguagem dura, fala sobre o Messias, declara a condição moral de Israel e de Judá. Ele aqui já traz mensagem profética para os dois reinos, e nessa época existiam os dois, na época de Isaías. O reino do norte ainda estava habitando o vizinho ali, a futura província da Judéia, mas é também a predição do estabelecimento do reino messiânico, no qual prevalecerá a justiça. Então ele traz uma mensagem preditiva, futurística, escatológica sobre o Messias. É ele quem declara que Jesus iria nascer em Belém de Efrata, como aconteceu. Quando ele diz que a palavra do Senhor que veio a ele nos dias do rei Jotão, Acais e Ezequias, os reis de Judá, é como se ele dissesse que teria profetizado por cerca de 60 anos, porque a duração do reinado destes homens somam 63 anos. Como ele profetizou nesse período, pode ter começado no início de um, ou no meado do outro, ou terminado no meado do outro. Então, qualquer sorte, o que dá para nós chegarmos a uma conclusão é que ele teve um ministério profético, exerceu o ministério profético por um longo período. O nosso outro profeta é o Abacuque. O versículo que é mais citado nele, que encontramos nos caminhões, nas portas das casas, nos outdoors, nos folhetos, né, evangélicos ou evangelísticos, nós encontramos que o justo viverá pela fé ou por sua fidelidade. E Paulo, inclusive, ele traz 2 tratados no Novo Testamento, um na carta aos Romanos, outro na carta aos Gálatas, falando exatamente sobre o justo que vive pela fé ou pela fidelidade. Ele foi escrito no período também babilônico caldeu, os mistérios da província, né? Como pode um Deus justo, a esse questionamento, permitir que uma nação pecadora oprima a Israel? Então, quando ele se levanta para proclamar as verdades, nesse período, Babilônia já tinha se insurgido como potência, e nos países que chegavam, eles traziam as suas presas, eles causavam destruições terríveis. E ele inicia seu livro clamando que até quando, Senhor, clamarei, tu não me escutarás. Ele estava exigindo de Deus uma resposta.
E aí Deus começa a conversar com ele. Deus estava procurando alguém que estivesse na brecha, começa a conversar com ele, traz vem a resposta de Deus: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Deus estava dizendo que tinha um fim pedagógico aquele exílio, tinha algo de bom, que nós não aprendemos só com os bons momentos, aprendemos também, ou até muito mais, com os momentos difíceis, mas no momento, no presente do sofrimento, nós não aceitamos aquilo, né? Depois é que a gente vai ver como foi bom para nos aperfeiçoar. Deus não faz isso porque Ele tem prazer em nos maltratar. Ele faz isso porque Ele tem prazer em nos aperfeiçoar e às vezes nós só conseguimos chegar ao nível que Ele quer a partir do momento que Ele deixa que as coisas apertem. E Abacuque questionava isso. Como o Senhor vai usar uma nação mais pecadora do que nós para nos servir de açoite, para nos trazer uma sentença, né? No capítulo 2 do livro de Abacuque, ele traz uma estratégia para divulgar, o Deus lhe autoriza, né, criar tipo uma espécie de outdoor e colocar os seus 5 ais. O primeiro ai era aqueles que multiplicavam aquilo que não lhe pertencia, que não era da sua propriedade. O segundo ai é para aqueles que eram cobiçosos de bens e adquiriam com leviandade, com desonestidade, né? O terceiro ai estava relacionado à violência, derramamento de sangue. O quarto ai estava relacionado aos vícios de bebida, que tirava a pessoa da razão e as pessoas estavam dando bebida forte para o vizinho para mostrar a sua nudez, para expor a sua nudez. E o quinto ai era sobre a denúncia sobre a idolatria. Esses 5 ais vieram para aquela espécie de outdoor. Foi a estratégia que Deus deu para aquele que passasse correndo pudesse ler, ela para escrever com letras grandes, para que pudesse ficar visível a todos. Então, Deus estava dando oportunidade para o povo voltar atrás, para o povo recuar, mas o povo insistia. E ele encerra o seu livro no capítulo 3 dizendo que ouviu a voz do Senhor e temeu, e ele pediu para Deus avivar suas obras no meio dos anos, e no meio dos anos tornasse a notificar-se. E o que me chama a atenção é como ele termina o livro. Ele afirma que ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que o trabalho da oliveira minta, ainda que os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco, ainda que não haja gado nos estábulos, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então, independente da circunstância, do que ele vivesse, ele agora trouxe a compreensão. Aquilo que incomodava ele no início do livro, parece que ele agora aceita mais, porque Deus mostra para ele: eu não estou sendo injusto com o povo é que, não, é que está rebelde, coração endurecido. Por fim, agora, desse período, nós temos Sofonias, que também era sacerdote e profetizou no tempo de Josias contra a moda estrangeira e o culto a falsos deuses, e anuncia o dia do Senhor. Em um bom sombrio e cheio de ameaça, em um tom sombrio e cheio de ameaça, termina numa visão da glória futura de Israel. Ele mostra que no dia do Senhor não vai ter para onde o homem escapar, né, se referindo a Judá, e hoje se aplica também para nós, né, por analogia, mas não teriam como escapar porque Deus o faria passar por aquela situação, mas sempre aconselhando ao arrependimento. Ele também chega a asseverar que nem a prata, nem o ouro poderia salvar ninguém, ou seja, ninguém poderia ser salvo pela sua riqueza. Então, o certo era voltar atrás enquanto era tempo. Tem um texto no primeiro capítulo, versículo 7, que diz assim: o Senhor preparou o sacrifício e santificou seus convidados. Isso mostra uma esperança que Deus ainda tem para com Israel. Deus não vai destruir, ele vai castigar, mas não vai destruir. O castigo não é para a destruição. Também ele fala que ia deixar no meio do povo, apesar de haver uma rebeldia quanto mais e generalizada,
ele disse que estava deixando no meio daquele povo um povo humilde e pobre, e eles confiariam no Senhor. E diz ainda que os remanescentes não cometeria iniquidade, não proferiria mentiras, e na sua boca não se acharia língua enganosa, mas seriam apacentados e deitar-se-iam, e não haveria quem os espantasse. Então aqui Deus traz uma promessa para Israel, ou para Judá, que não vai destruí-los para sempre, apesar do castigo que é meramente corretivo. Deus ainda tem promessas ainda e refaz novas promessas para o povo, faz novas promessas para o povo refaz outras que já tinha feito anteriormente através de Sofonias. O que se sabe de Sofonias é que ele foi deportado para a Babilônia e lá ele foi executado. Após passados 70 anos de exílio babilônico, nós sabemos que durante o período babilônico Deus manteve o povo sob sua assistência através dos profetas Daniel, profeta maior, e através do profeta Ezequiel, também profeta maior, e através do profeta Jeremias, que continuou com o seu ministério durante o período do exílio babilônico. Mas depois que o povo volta para a terra, Deus também preparou profetas para monitorar, acompanhar o povo nesse período. E um dos profetas que chama a atenção é o profeta Ageu. É bom diferenciar também esse período das profecias, para nós entendermos melhor o conteúdo de cada livro. O último período profético posterior ao exílio, que é esse aqui, e depois desses profetas, Deus não vai levantar mais nenhum outro. Antes do exílio, a palavra era castigo. Durante o exílio, Deus estava consolando para o povo passar pelo exílio, que voltaria para casa. Agora, depois do exílio, a proposta agora é de restauração, porque a cidade estava completamente destruída. Então, o que é que Deus faz? Deus permite que Ageu, um idoso, vivesse, deixa bem claro o texto do livro de Ageu, dizendo quem viu esta casa na sua primeira glória, mais ou menos assim. E esse quem viu, os estudiosos dizem que dá a ideia de que ele tinha visto. E ele faz essa comparação. E todos os indícios apontam de que Ageu, ele era um idoso. E se ele viu e ele lembrava, ele não saiu de lá de Judá e Jerusalém para o cativeiro com 3 anos, com 4 anos. Ele saiu com a idade que guardava alguma lembrança. E se passou 70 anos lá no cativeiro e voltou, é certo que Ageu não tem menos de 80 anos. Então é um senhor de idade, mas que profetizou por um pequeníssimo período de tempo. E ele foi contemporâneo do jovem Zacarias. E ele trouxe essa mensagem profética, acabou despertando também o jovem Zacarias para dar continuidade. Zacarias já teve um ministério mais comprido, mas se nós formos contar aqui o tempo da profecia de Ageu, a gente vai chegar a um tempo mínimo. Vamos trazer isso aqui agora. No início do livro, ele diz que no segundo ano do rei Dário, no sexto mês. Então ele começa a profetizar no mês 6. No final do seu livro, nós temos também um registro de data, que é o nono mês, mas do mesmo segundo ano do reinado do rei, que ele coloca como referência, que é o rei Dário. Então, Ageu só profetizou por cerca de 3 meses. E eu contando aqui, ele só entregou cerca de 4 mensagens proféticas. Então, foi alguém que Deus preservou durante toda a vida para esse momento específico trazer uma mensagem para o povo e despertar o povo de Judá. Mas fica para nós um ensinamento como Deus cuida dos seus, deixando esse profeta para dar início ao ministério de um profeta que teria um tempo maior para servi-lo, que era Zacarias. Zacarias fala da reconstrução do templo, assim como Ageu. Inclusive, Ageu,
ele traz umas informações interessantes. Ele estava dizendo para o povo que o povo estava semeando muito, colhendo pouco, mas porque não estava se preocupando com a casa de Deus. Cada um estava preocupado, estava tudo destruído, cada um estava se preocupando em construir suas próprias casas. E eles estavam também preocupados porque não tinha riqueza, como é que ia construir um templo à altura do de Salomão, que foi destruído com tanto ouro, tanta prata e tanta pedra preciosa. E com essa preocupação que eles estavam, Deus acalma o coração deles e disse: Olha, eu sou o dono do ouro e da prata, para eles não se preocuparem com as coisas materiais, que ele ia prover todas as coisas. Uma outra coisa também que chama a atenção é que o que Deus fala é que sobre aquele tempo viria algo que não teve no de Salomão, que viria o desejado de todas as nações, ou seja, o filho dele desceria e entraria nesse templo. É claro que alguns dizem que Jesus já entrou no terceiro templo, mas na verdade Jesus entrou no templo ampliado por Herodes, mas foi o templo que Zorobabel começou a fazer, iniciou o seu trabalho, e veio Jesus, que foi como se fosse aquela cereja do bolo e cumpriu a mensagem profética que Joel falou que pisaria naqueles átrios. Zacarias também fala dessa reconstrução do templo, da continuidade, uma vez que o outro já estava bem idoso, e o templo não foi construído no estalar de dedo, levou alguns anos para ser construído, e foi esse profeta que continuou estimulando o povo à construção do templo. E o que esse templo tinha de tão importante para o povo? Deus, para ser cultuado, o povo precisava ter um templo, e esse templo era exatamente de suma importância para que o povo continuasse ou vivesse em santidade e refletindo a Torá, os princípios básicos que Deus determinou para aquele povo. Se o povo continuasse sem templo, ia continuar sem culto, ia continuar sem reflexão, ia voltar às práticas pecaminosas de outrora. E teve uma série de 8 visões e viu o triunfo final do reino de Deus. Zacarias, inclusive, ele termina com uma visão escatológica, quando Jesus ele vai descer sobre o Monte das Oliveiras bem depois do arrebatamento da igreja, e antes dele pisar no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras vai abrir norte a sul, leste a oeste, e Jesus vai reinar ali por cerca de 1000 anos. Mas aí os judeus vão perguntar: que feridas são essas nas suas mãos? Aí ele vai dizer: essas feridas foram aquelas que fui ferido na casa de meus irmãos. Então Zacarias traz uma mensagem para aquela época e traz uma mensagem que ainda está em aberto, está selada para cumprimento escatológico. É mais um dos profetas menores que se comunica com o Apocalipse. Malaquias, o último dos profetas do Antigo Testamento. E com este, Deus encerra o cânon sagrado do Antigo Testamento. Ele fala do dia do Senhor, que purifica os membros do sacerdócio. E a mensagem de Malaquias é uma mensagem que vai exatamente para o clero, exatamente para a crise sacerdotal, o problema dos sacerdotes, dos levitas, que estavam fazendo as coisas para Deus de qualquer maneira, colocando o sacrifício sem observar a lei da purificação, sem observar o cerimonial devido para cada evento, e até roubando os dízimos e as ofertas. Ele traz essa denúncia contra o povo. Então, mesmo depois do povo ter voltado do exílio, o povo ainda tinha ranços, ainda tinha problemas difíceis de se resolver, coração endurecido. É uma descrição gráfica dos últimos períodos da história do Antigo Testamento, que demonstra a necessidade de reformas antes da vinda do Messias. E Deus ele deixa esse legado para o povo através de Malaquias e traz uma promessa: para vós que temeis ao meu nome, nascerá o sol da justiça. Também ele coloca um texto que é muito famoso, que diz assim: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. E ele também traz também uma mensagem escatológica, que ele diz que não ia ficar nem raiz e nem ramo, porque tudo estaria sendo consumido pelo fogo. Então Malaquias traz essa mensagem.
Se o povo de Israel não aceita o Novo Testamento que traz essas mensagens, no Antigo Testamento os profetas já trouxeram todas essas mensagens que eles acreditam, então eles sabem que vai acontecer o que a igreja espera que aconteça, por causa dos ensinamentos de Jesus, os ensinamentos apocalípticos e de Paulo também, eles também têm, porque o Deus usou profetas que deixaram esse legado. Por isso que é importante estudar os profetas para conhecer o seu conteúdo, conhecer também o cenário. Fica muito mais fácil nós entendermos o porquê daquela mensagem, a motivação daquela mensagem, porque Deus estava agindo daquele jeito, porque dentro do cenário a gente consegue encaixar as peças que ficam soltas. Algumas pessoas estudam o Antigo Testamento e ficam tristes com Deus porque considera Deus um Deus sanguinário. Deus é um Deus misericordioso e ele não agiu com misericórdia apenas com o povo de Israel. Olha que Deus manda profetas viajarem para distantes com recursos próprios para fazer a obra e ainda cobra se esse profeta cria uma certa má vontade, uma certa resistência para ir pregar ou entregar a sua mensagem. Então Deus ele amou o mundo de tal maneira, e isso está demonstrado nos conteúdos preconizados pelos profetas. Que Deus nos abençoe. Aqui nós terminamos nossa disciplina de Antigo Testamento 2, estudamos com muitos exemplos os profetas, apesar de termos pouco tempo, e vocês hoje sabem que existem profetas literários e não literários, profetas que deixaram legado escrito de suas mensagens, profetas que não deixaram legado escrito, mas a gente sabe que eles existem porque estão presentes nos livros históricos como Samuel, Reis, Crônicas, e sabemos também que tem profetas anônimos que mostram que eles entregaram alguma mensagem profética, mas não cita o seu nome, não cita de onde vieram. Então, Deus sempre colocou profetas à disposição do povo, porque ela disse, sem profecia o povo se corrompe, para que o povo não se corrompesse. Quando Deus coloca no cativeiro, ele não é injusto. Quando Deus dispersa, ele não é injusto. Quando Deus permite que haja derramamento de sangue, às vezes até criança venha a falecer, é porque Deus não é injusto. Deus já avisou previamente. Que Deus nos abençoe e boa avaliação para cada um de vocês.